Boa madrugada para você, começando mais uma madrugada astral aqui pela Vibe Mundial, seus 95.7 e também em transmissão pela Astral TV. Quero agradecer aí já pela sua audiência, já te agradecer aí por acompanhar o nosso programa e sextou, né? Sextou, meia-noite e 30, toda meia-noite e 30 aqui na Vibe Mundial, falando sobre fé, sobre espiritualidade, sobre amor. Eu sou o Pai Anderson, dirigente da Oca dos Caboclos, um terreiro de Umbanda que fica localizado ali na região do Tatuapé, mas muito próximo da estação Carrão do metrô. 4 minutinhos andando, você chega na Oca, com giras de atendimento gratuito aos domingos, sempre às 3 horas da tarde. Então, tô aqui hoje para começar mais uma madrugada astral. Começou a quaresma, né? Começou a quaresma e quero falar sobre quaresma hoje, mas não para te amedrontar, mas para falar um pouco desse tempo, né? Para falar um pouco desse movimento espiritual que acontece e que muitas pessoas ligam a quaresma diretamente à Igreja Católica. E pode até ser uma decisão da Igreja Católica do período ali que vai ser vivido, mas existe um outro calendário que é ligado, né, à espiritualidade que acontece durante esse momento. Então, aqui a gente não está falando sobre religião católica, a gente está falando sobre um período que acontece todos os anos, que inicia na quarta-feira de cinzas, que iniciou nessa última quarta-feira e que dura até o sábado de Aleluia, né, que vai ser lá no comecinho ali de abril. Então, durante esses 40 dias, existem diversos movimentos que acontecem, espirituais, energéticos, muito por conta dessa densidade a qual nós vamos viver. E é uma densidade astrológica, espiritual e também comportamental. Então, existem várias coisas aí que acontecem durante este período. Nós, como pessoas ligadas à espiritualidade, pensamos de maneiras diferentes sobre esse momento. Existem locais, né, existem doutrinas religiosas que não acreditam na quaresma. Elas são pequenas, mas existem, que dizem que a quaresma é ligada à Igreja Católica, quando, na verdade, a quaresma é um período onde um portal é aberto para que haja uma regeneração espiritual. Então, do nosso ponto de vista espiritual, o que acontece durante o período da quaresma? Durante os 40 dias, onde lá atrás a gente identifica como o Calvário de Jesus, como o percurso que Jesus teve antes da crucificação, como um período de reflexão espiritual, inclusive. Então, durante esse período de reflexão espiritual, existem diversas formas de atuação das religiões afro, das religiões espíritas. Então, existem aqui casas, né, terreiros, centros que fecham por conta dessa densidade espiritual. Existem terreiros que trabalham parcialmente com algumas entidades, com algumas linhas de trabalho. Existem terreiros que continuam abertos, mas com trabalhos fechados para que não haja nenhum tipo de atendimento. E, enfim, existem diversos movimentos que acontecem, existem diversas questões doutrinárias que vão ser diferentes de casa para casa. É fato que, independente se você acredita no catolicismo ou não, se você já tem uma formação católica ou não, este é um período nebuloso espiritual. É um período onde a espiritualidade, por conceder, né, por ter essa concessão a esse grupo de espíritos que estão em processo de regeneração, que estão em processo de reflexão, que estão em processo de entendimento, permite com que o plano liberte esses espíritos, né? Então, a gente tem uma libertação desses espíritos para que eles possam passar por esse processo de regeneração. Então, durante esse movimento todo que acontece, durante esses 40 dias, você que é médium já deve ter sofrido ataques. Você que é médium já deve ter sentido que coisas não caminham como elas caminham ao longo do tempo. Existem tempos de quaresma que a gente fala. Quaresma é uma palavra católica, né? Mas a gente se refere a esse tempo como o tempo da quaresma.
existem diversos movimentos, existem diversas coisas que acontecem durante esse período e que você já deve ter vivido, onde as energias ficam mais densas, onde você muitas vezes não entende por que projetos, coisas não caminham, onde há uma densidade energética maior dentro da sua casa, em você. A gente costuma ficar mais pesado nesse tempo por conta desse processo todo energético. Então, por toda essa libertação que acontece espiritual, existem trabalhadores, espíritos trabalhadores, que vão tentar regenerar esses espíritos que estão caídos, vão tentar levar eles para caminhos de luz, vão tentar levar eles para caminhos de evolução, e existem espíritos que aceitam essa doutrinação e existem espíritos que seguem caminhos tortuosos e preferem aproveitar desse momento para capturarem energias que eles querem aqui. Então, há uma libertação desses espíritos perturbadores durante esse momento também. Então, por isso a gente precisa estar bastante atento ao nosso movimento energético, a gente precisa estar bastante atento ao que está acontecendo, né? Eu sempre falo, porque às vezes parece uma coisa, mas eu não sou católico, eu não sou obrigado a acreditar nisso. Ninguém é obrigado a acreditar em nada, né? Independente da religião que você segue, mesmo você sendo espírita, conheço pessoas que são espíritas e que não acreditam nesse período, mas não negam que há um movimento estranho. Então, você pode até não acreditar, mas você sabe que esse período é um período esquisito, é um período que a gente tem sombrio. E por que será? E aí a gente precisa ir puxando esse fio até chegar no tapete. Por que será que ele é estranho? Porque algo acontece no plano espiritual durante esse momento. E, de novo, há também um pensamento, né? Há também um pensamento geral das pessoas sobre esse movimento. Então, existem tempos onde a quaresma, eu estava falando para vocês, onde a quaresma ela é mais leve. Então, os últimos 2 anos, o ano passado ela foi mais ou menos, mas nos últimos 2 anos ela foi leve, porque aí também entram as regências do ano, também entra a questão astrológica, tem uma mistura de coisas aqui para que a gente saiba se esse movimento, esse momento vai ser mais complicado ou vai ser mais fácil de ser lidado. Então, não sei, a gente também não sabe, tudo vai acontecer, então às vezes a gente ouve, nossa, essa quaresma vai ser bem difícil, né? Imagina essa quaresma e como é que vai ser. Às vezes não, às vezes a gente fica só com esse pensamento, mas não é assim que acontece, porque o plano está muito mais preparado para poder suportar essas energias todas que se libertam. Então, é importante que você fique atento à sua casa, você fique atento a você. Com tudo que vem acontecer que está muito fora do que é o tradicional, sabe? Então, não costumo ouvir barulhos na minha casa. Começa a ouvir barulhos nesse período da quaresma. É importante que você fique atento, né? Vai fazer uma limpeza, faz uma defumação, faz algo que você acredita, passa um banho no chão, vê alguma coisa que você acredita e faça. Com o seu corpo físico, você está se sentindo mais pesado, mais cansado, mais triste, observe isso. Lembrando que tristeza nem sempre é espiritual, pode ser também alguma coisa que você está vivendo aí que você precisa de ajuda médica, tá? Mas é importante que você enxergue essa diferença, o que está acontecendo de diferente para você tocar aí o que você precisa fazer. Então, às vezes um banho resolve, às vezes uma consulta com um psicólogo resolve, às vezes uma defumação na casa resolve e às vezes nada disso resolve. Então, tem que ficar atento, tem que ficar de olho no que está acontecendo para que você entenda o que você vai fazer para que as coisas fluam, para que as coisas voltem a ficar do jeito que você entende que são boas para você, tá? Então, de qualquer forma, esse período, ele, como tem uma entidade que trabalha comigo sempre fala, esse período ele acontece todos os anos, a gente não tem como se blindar dele e a gente vai ter que viver todos os anos. Enquanto a gente estiver presente aqui na Terra, a gente vai viver esse momento da quaresma e a gente tem que saber lidar com ele, tem que saber o que é esse movimento, né? Então, muitas pessoas vêm de um abuso aí do período do carnaval, né? Desses 4, 5 dias de carnaval, abusam,
da bebida alcoólica, de outras coisas, de outros fatores. Aí chegam na quarta-feira de cinza, estão esgotadas emocionalmente e energeticamente. E o que elas fazem? Ao invés de se reequilibrar, elas continuam entrando em sintonias negativas. Quais são essas, pai, sintonias negativas? Brigas, confusões, coisas erradas em geral. Tudo aquilo que atrai energeticamente obsessores, espíritos caídos, espíritos negativos. Lembrando que todos os espíritos estão, vou dizer dessa forma, soltos nesse momento. Dos bons aos muito ruins. Então, o que a gente faz? A gente precisa entender que a quaresma é um período de regeneração onde todo o plano espiritual está trabalhando para que esses espíritos encontrem a luz, mas que verdadeiramente, se você não se cuidar, esses espíritos vão se aproximar de você. Eles vão ficar mais próximos de você. Então eu vou te ensinar um ritual para você colocar aqui na sua casa, para você colocar atrás da porta principal para reter um pouco dessa energia que a gente tem durante o período da quaresma. Você precisa de água de chuva. Você tem que coletar essa água na chuva. Está chovendo bastante nesse tempo. Então, coleta água de chuva direto, não pode pegar da calha, nada, tem que ser direto. Se você não tem, pede para alguém que consiga colocar uma bacinha ali do lado de fora da casa, no quintal, e coletar água de chuva, tá? Você precisa de um copo americano, aquele copo de média que a gente toma café na padaria, aquele copinho simples que custa menos de R$1 na casa de R$1,99. E você precisa de um pedaço de carvão de churrasco, aquele carvãozinho que a gente usa para churrasco, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar esse copo com água de chuva e esse carvão dentro, atrás da porta principal da sua casa. Esse copo, ele vai ser um catalisador de energias, ele vai puxar as energias do seu ambiente e vai dissolver essas energias através do carvão. Carvão que é um elemento mineral. Então, ele vai fazer essa absorção. Água da chuva, que é uma água que a gente chama de água do tempo, que é uma água energeticamente pura, limpa e que trabalha muito bem também na sintetização dessas energias densas, tá? Então, coloca ali atrás da sua porta principal da casa. Outra coisa que você pode fazer, que eu ensinei lá no programa da Claudete, aliás, tem Claudete Troiano toda terça e quinta aqui na Vibe Mundial, a partir das 15 horas, né? 15 horas, terças e quintas, você tem Boa Vibe com Claudete Troiano, a nossa parceirinha que está aqui todas as terças e quintas na Vibe Mundial. Eu fui no programa da Claudete e eu ensinei um copo, que é um copo feito com sal grosso, também carvão e um copo. Então você pega o sal grosso, você coloca metade do copo de sal grosso, o pedaço do carvão em cima desse sal grosso e coloca isso atrás da sua porta principal. Mas eu vou te ensinar um pouco mais forte do que eu ensinei lá para a Claudete, específico para esse momento da quaresma. Se a sua casa tem uma passagem muito grande de pessoas, se você tem pessoas que frequentam diversos lugares, que são lugares mais pesados e etc., você vai fazer essa outra mistura. Você vai pegar sal grosso, você vai colocar uma colher de pimenta calabresa, daquela que a gente compra lá de pacotinho para fazer tempero e etc. Pimenta calabresa seca. Você vai misturar sal grosso com pimenta calabresa, vai colocar o pedaço de carvão dentro desse copo americano e vai colocar isso atrás da sua porta principal. Então eu estou te ensinando 2 rituais aqui para que você coloque na porta e absorva as energias, tá? Casas que são um pouco mais leves, usa água de chuva com o pedaço de carvão. Casas que são mais densas, que tem muita passagem de pessoas, mistura sal grosso com pimenta calabresa, um pedaço de carvão em cima e coloca atrás da porta principal. No caso do copo com água de chuva, você vai sempre completar essa água de chuva lá do copo para não deixar ele secar. E no caso do sal grosso, você vai sempre observar quando esse sal perder a densidade, se transformar em líquido, começar a evaporar demais, você troca toda essa mistura, lava esse copo, pode reutilizar, tá bom? Esse copo tem que ser um copo exclusivamente para esse fim. Então não pode ser copo usado e você depois não pode reutilizar esse copo na cozinha. Quebrou o copo, trincou o copo, joga fora, coloca outro novo e mantém sempre essa firmeza atrás da sua porta. Você vai ver como muitas energias vão sair da sua casa. Bom,
Quero continuar aqui, né, falando. Todos os domingos tem gira lá na Oca a partir das 3 horas da tarde. Importante, né, para quem está precisando de uma palavra, para quem está precisando conversar um pouco, falar um pouco sobre a vida. As nossas entidades atendem de maneira gratuita, te dão passe, conversam com você, te dão direção, todos os domingos lá na Oca a partir das 3 horas da tarde. Tem o nosso WhatsApp 11 95737 5453, 11 95737 5453. Vocês falam comigo diretamente ou através lá do nosso Instagram, @Oca dos Caboclos. Bom, falando aqui de quaresma, hoje já ensinei 2 rituais aqui para que você coloque atrás da porta e mantenha a energia da sua casa catalisada, mantenha a energia da sua casa equilibrada, principalmente dessas energias. Então, quando você coloca um copo, quando você coloca uma firmeza, quando você coloca qualquer coisa na porta da sua casa, o que você está dizendo para essas energias? Que ali tem um limite, que ali é o limite e que elas devem respeitar esse limite, senão elas vão ser absorvidas. Então, o copo ele serve para isso, ele mostra para essas energias mais densas, para essas energias um pouco mais pesadas, que ali tem um limite e que esse limite é você que determina. Então, é muito importante ter a proteção da nossa casa para que a energia não pegue nos nossos animais, nas nossas plantas, em pessoas que são mais frágeis, porque toda casa tem. Né? Toda casa tem alguém que é um pouco mais frágil, que absorve mais a energia, que pode, né, acabar ficando um pouco... Porque a energia, falava isso também no programa da Claudete, ela pode inclusive gerar doenças físicas. Né? A energia ela não catalisada, a energia ela não tratada, ela causa, né, tristeza. Lembrando que tristeza também podem ter outras causas que precisam ser estudadas, então você precisa entender junto com o seu médico, junto com o seu psiquiatra, junto com o seu psicólogo, mas é sempre importante que a gente observe esses comportamentos, então seja uma energia mais baixa, seja uma tristeza muito profunda que precisa de acompanhamento médico ou psicológico, seja de um barulho que você está ouvindo, quebras de coisas, falei sobre isso também lá, expliquei sobre isso, está quebrando muita coisa na sua casa sem explicação, vai fazer um bate-folha nessa casa, vai fazer uma limpeza energética nessa casa, vai fazer uma defumação, porque tem algo errado aí. Então começou a quebrar coisa demais, quebrar copo, tá lavando louça, tá quebrando copo, tá quebrando prato todo dia, tem alguma coisa que tá absorvendo, que tá pegando nesses copos, nesses pratos, tá? Então, e muitas vezes é com você, não é só com a casa não. Então fique atento, precisa fazer um banho de limpeza, vou te ensinar um banho aqui para esse período que é um banho maravilhoso, tá? Você vai precisar de quebra-demanda, é uma erva chamada quebra-demanda. Você vai precisar de casca de alho, que afasta qualquer tipo de vampirismo, afasta qualquer tipo de energia densa. Então, casca de alho, você vai usar quebra-demanda e você vai usar manjericão, tá? Você vai misturar essas 3 ervas, vai fazer um sumo, vai jogar de pescoço para baixo e vai ver como você vai ficar bem com este banho, tá? Também ensinava para uma pessoa esses dias que estava muito para baixo, sem vontade, sem ânimo para ir trabalhar. Falei, você vai tomar 7 dias banho de manjericão. Tá desanimado, tá sentindo uma carga muito pesada, tá sentindo as costas muito pesadas, banho de manjericão. Não há nada melhor. Nada melhor. Toma banho de manjericão de pescoço para baixo 7 dias antes de trabalhar, antes de fazer as suas coisas. Você vai ver como você vai ficar energizado, você vai ver como você vai ficar bem. Bom, tem o meu livro, né, que eu encanto ciganos, que eu ensino receitas ciganas, que eu ensino pratos, banhos e muitas coisas ciganas lá, ditado pelo espírito que me acompanha, Pablo, que é um cigano. Você compra lá pelo 911 95737 5453, 11 95737 5453. Tem o @Oca dos Caboclos lá, que é o nosso Instagram, bastante conteúdos, receitas, uma conversa sobre espiritualidade de uma maneira simples, que você consegue compreender, que você consegue entender, sabe? Então, fala comigo lá no Instagram também, eu sempre tenho conteúdos, quase todos os dias tem receita, tem coisas legais que eu coloco, tem as mensagens do Pai, tem a caixinha de perguntas do Pai que é polêmica. Se você gosta de polêmica sobre religiosidade, entra lá que eu falo tudo, hein? Não tenho filtro nenhum lá no Instagram.
Bom, é isso. Então, domingos tem giras na Oca, sempre a partir das 3 horas da tarde, com atendimento gratuito. A gente está falando aqui sobre a quaresma, eu já expliquei para vocês, primeira sexta-feira da quaresma, a gente vai passar aí por um período de 40 dias energéticos aí um pouco mais complicados, mas que se você deixar todas as coisas organizadas, se você cuidar de você, se você cuidar do seu espiritual, nada de ruim vai acontecer durante esse período, né? Período esse que não pertence à Igreja Católica, período esse da espiritualidade. Quando a gente entende que este é um momento mais complexo, a gente aprende que a gente precisa se cuidar mais, que a gente precisa se cuidar melhor. Eu vou ensinar de novo aqui, né, o copo, para que você faça aí um copo. Você vai pegar um copo, ensinei inclusive lá no programa no Vibe, no Boa Vibe, que é o programa da Claudete Troiano, que passa aqui também pela Vibe Mundial nos 95.7. Todas as terças e quintas, 3 horas da tarde, tem o programa da Clau. Ensinei lá sobre o copo, né? O copo que você coloca atrás da porta principal da sua casa, que é um copo com sal grosso. Você precisa, é bem simples esse copo. Eu sempre ensino para todo mundo, porque é uma coisa fácil que você faz na sua casa e que elimina tanta coisa, elimina tanto problema, gente. Se você fizer, você vai ver, depois você me conta, tá? Copo americano, virgem, copo novo que você compra lá na loja de R$ 1,99. Custa R$ 1,00, R$ 1,20 esse copo, tá? É bem baratinho. É aquele copo de média, sabe aquele copo de bar, de vidro? Aquele copo mais simples que tem, tá? Você vai pegar esse copo, vai colocar metade de sal grosso, um pedaço de carvão e vai colocar esse copo atrás da porta principal da sua casa. Ah, pai, eu quero colocar no meu comércio, eu posso? Pode. Pode, aliás, você já viu um copo com sal grosso em vários comércios. A diferença é que esse copo que está nos comércios, às vezes tem uma cabeça de alho para tirar, porque o alho ele tira toda a energia do vampirismo, ou também com pimentas, que é para tirar o olho gordo. Então a pimenta ela absorve a energia do olho gordo e ela catalisa no sal. A cabeça de alho, ela catalisa, ela puxa ali toda a energia do vampirismo que ali às vezes tem naquele lugar, da inveja, enfim, dessas energias, puxa e joga para o sal. Então o sal é um grande catalisador. Deixa eu ensinar uma coisa aqui que faz tempo que eu não falo para vocês. Muita gente não sabe tomar banho de sal grosso, né? Então, vejo aí muita gente falando. Porque assim, quando você fala de energia, a primeira coisa que a pessoa fala, vou tomar um banho de sal grosso. Tomar um banho de sal grosso. E eu já expliquei, já ensinei que sal grosso, gente, é uma coisa tão forte, mas tão forte que arranca tudo, até dinheiro. Claudete ficou impressionada com esse assunto. Como é que você faz um banho efetivo de sal grosso para que não mexa no seu campo energético? É muito simples, é muito fácil. Ao invés de você colocar o sal e jogar o sal de cabeça, que está totalmente errado, ou de pescoço, você vai colocar esse sal Você vai lá para o banheiro, você coloca esse sal no piso do banheiro ali onde você toma banho, sabe? Naquela parte ali onde tem o ralo ali que você vai tomar banho do chuveiro. Coloca o sal grosso ali, sobe em cima do sal grosso, pisa nesse sal grosso e aí você deixa a água cair. Por quê? Tudo o que o sal grosso for puxar vai descer para os seus pés e ele vai puxar isso sem agredir o seu corpo espiritual, sem agredir o seu corpo físico. Faz uma cama de sal grosso no chão, sobe em cima dessa cama de sal grosso e deixa a água correr pelo seu corpo e aí sim, essa água passa por esse processo, cai nesse sal e toda essa energia que está muitas vezes densa em você, ela é capturada e ela é puxada pelos seus próprios pés. Então, aliás, pelo próprio sal grosso que está nos seus pés. Então, troca o banho de sal grosso de corpo pelo banho de sal grosso com os pés. Você vai ver como é muito melhor, você vai se sentir muito melhor e você não precisa fazer banho energizante depois. Porque se você fizer banho de sal grosso de pescoço para baixo, você precisa usar erva energizante, porque, de novo, o sal grosso é tão forte que tira até o seu dinheiro. Bom, dicas todas do pai aqui. Eu vou ficando por aqui agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua presença aqui comigo. Eu volto sexta-feira que vem, 00:30, aqui pela Vibe Mundial, falando sobre fé, sobre espiritualidade. Se me segue lá no @Oca dos Caboclos, tem bastante coisa legal lá pra gente falar sobre espiritualidade.
E também tem o nosso WhatsApp, 11 95737 5453, @Oca dos Caboclos, para falar direto com a gente, para ver conteúdos e etc. E gira lá na Oca todos os domingos, 15 horas. Te espero. Volto na sexta-feira que vem, fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê.